Boa noite. Vocês me ouvem? Me ouvem bem? Me ouvem mal? Perfeito. Que bom. Eu vim aqui neste canal informar para vocês uma coisa muito importante. Se vocês estiverem vendo isso, os relatórios estavam certos. Tentem não se apavorar, ou se apavorem, enfim. Meu nome, ou melhor, meu codinome é Echo. Há algumas semanas eu venho enviando algumas informações para um grupo pequeno de pessoas, vamos chamar assim por enquanto. E essas pessoas, elas não se conhecem ainda, pelo menos não pessoalmente. Essas informações foram apagadas dos dados do governo. E por eu ter esse dom, vamos chamar assim, entre aspas, eu consegui pegá-las de volta, eu hackeei essas mensagens e comuniquei para essas pessoas. Essas pessoas que foram escolhidas por algum motivo. Não foi eu que escolhi elas, eu só entrei em contato. A mando de alguém maior. Essas mensagens, elas foram censuradas, elas foram escondidas. E hoje, dia 19 de junho de 2026, quase que exatamente às 5 horas, estava previsto nos relatórios, como eu já tinha avisado vocês. O momento em que tudo começaria. E eu esperava estar errado. Realmente eu esperava. Mas eu não estava. Nas últimas 2 horas, alguns hospitais, alguns lugares deixaram de responder. Algumas estações policiais também perderam contato por completo. As cidades desapareceram do sistema de monitoramento. Algumas cidades hoje já estão isoladas por completas. E a gente precisa, e essa frase vocês precisam guardar muito, tá? A gente precisa manter os olhos abertos. Porque o mundo acabou de mudar. E isso não sou só eu que estou dizendo. O governo está tentando minimizar as coisas, mas eu não vou deixar isso acontecer. Mas agora vocês precisam conhecer algumas pessoas. Pessoas importantes para toda essa história. Pois elas são muito necessárias para tudo que vai acontecer agora. Vocês entenderam a mensagem? Sim? Perfeito. Essas pessoas, que vamos chamar de sobrevivente por enquanto, eles fizeram uma escolha. Todos eles fizeram. Escolheram seus caminhos de alguma forma. E agora terão que traçar eles. A gente passa agora a conhecer uma dessas pessoas. A gente vai para uma escola conhecer uma pessoa que até então dava aula nesse lugar. O nome dela é Evelyn Carter. O nome da escola é Escola Municipal Nova Esperança. Evelyn, você está terminando ali mais um dia comum de trabalho. Algumas crianças ainda estão esperando seus responsáveis. O sinal de internet está oscilando.
e ela fica meio, né, curiosa. O que tá acontecendo? Lembrando que a Evelyn também recebeu as notícias. Então ela começa a meio que cruzar os dados e pensar: será que aquelas notícias realmente eram verdade? Porque até então ela desconfiava um pouco. Na televisão, na sala dos professores, uma reportagem fala sobre os incidentes que vêm acontecendo pelo país. Você, Evelyn, percebe que alguns pais chegaram muito mais cedo do que o normal para buscar os seus filhos. Uma mãe entra desesperada, gritando: "Meu filho! Onde está o meu filho?" E ao mesmo tempo, o seu celular vibra. E entra uma mensagem importantíssima que dá às autoridades. A mensagem dizia o seguinte: recomendamos que evitem deslocamentos desnecessários. Ou seja, evita que fique saindo de casa para algo que não seja importante. Fiquem dentro de casa. Essa foi a mensagem principal. E a Evelyn, no seu trabalho, percebe que tem algo de errado. Ela não entende o que está acontecendo. Você, Evelyn, tem a sua primeira escolha. Como você prefere agir a partir daqui? Você tem 3 opções, e cada uma delas tem uma consequência diferente. Você prefere ajudar a organizar a saída das crianças? Ou prefere procurar entender, na verdade, o que está acontecendo? Ou você prefere ir embora imediatamente e deixar tudo isso para trás? Evelyn, se manifeste. Você não é a Evelyn. A Evelyn não é você. Você já esqueceu de quem você é? A Evelyn não está entre nós. Ou seja, a Evelyn não vai escolher o seu destino. E a Evelyn é deixada para trás a partir de agora. A Evelyn ficou na escola. E por ela ter ficado na escola, tentando ajudar as crianças, um zumbi, que até então eles não sabiam o nome, esse morto-vivo, invade a escola. E Evelyn é morta por eles, tentando proteger as crianças. Evelyn, que até então era uma das escolhidas, por falta de resposta, tem o seu fim aqui. Repetindo novamente, Evelyn, por falta de resposta, não consigo falar com ela. Estou tentando a todo momento. Ela fica para trás, tentando ajudar as crianças, e acabou sendo morta por um zumbi que entrou pela escola. Uma morte heróica, talvez. Ela tentou salvar as crianças. Então a Evelyn tem o seu fim aqui. Indo agora para um prédio corporativo, nós vamos conhecer uma nova pessoa que fará parte de toda essa trama. O horário, é 4h52, lembrando que esses acontecimentos, eles são todos simultâneos, tá? Então a gente vai voltar ao horário ali algumas vezes, então prestem atenção nos horários. É só pra afirmar que tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, só que em regiões diferentes, tá?
Vamos conhecer agora Victor Haley. Como eu disse, é 4h52. Victor, você está saindo do seu trabalho quando percebe algo estranho. O estacionamento está vazio, muito mais do que deveria. Uma delas, e você recebe algumas notificações. É importante avisar isso, tá? Você recebe 3 notificações no seu celular ao mesmo tempo. Uma delas desaparece antes que você consiga ler. Ou seja, né, o governo está tentando encobrir. Você observa pessoas discutindo perto da saída. Você tenta ouvir, elas estão falando muito rápido e muito baixo assim ao mesmo tempo. Pessoas gritando, você ouve ambulâncias em alta velocidade, vem outra ambulância, elas batem em outros carros de tão alta a velocidade, as pessoas tentam correr no meio da rua. O caos já está instaurado. Algo não fecha. Algo não tá certo. E agora você, Victor. Você tem a sua primeira escolha. Você tem 3 escolhas. E cada uma delas tem uma consequência diferente. Não pense antes de agir, mas não pense muito, pois senão a gente tomará essa decisão por você. Como aconteceu com a nossa amiga Evelyn. Primeira opção. Você prefere seguir para sua casa depois desse dia cansativo do trabalho? Segunda opção. Você quer investigar o motivo de toda essa movimentação, quer conversar com as pessoas, quer continuar naquele local para tentar entender o que está acontecendo? Ou você prefere procurar notícias e informações que não são necessariamente naquele local? O que você quer fazer, Victor Haley? A escolha é sua. Você quer procurar informações? Notícias e informações. Perfeito. Então, Victor, você decide procurar essas notícias e informações logo no início de todo esse caos. Você descobre que vários hospitais já estão em emergência. Aí você percebe que todas aquelas mensagens que o suposto eco, que sou eu que vos fala, tinham mandado para você, estavam certas. A partir daqui, você vai até esses locais investigar se realmente é o que está acontecendo. E dentro desses hospitais, você percebe que as pessoas estão com uma doença, vamos chamar de doença entre aspas, que deixa elas agressivas, que trazem toda essa compulsão por querer matar as pessoas. E aí então que você encontra outra escolha. Você vê as pessoas daquele jeito, ensanguentadas, gritando, pessoas pelo corredor. Imagina um hospital todo um caos, com emergência até o momento municipal, que você ainda não sabe o grau que tá tudo isso. As notícias que você encontra são notícias locais. Você não consegue acesso a notícias maiores porque o governo tá privando, ele tá monitorando tudo isso. Mas agora eu acho que é um pouco tarde demais, né? E aí você se depara com mais uma escolha. Dessa vez você tem 2 escolhas. Você quer continuar naquele hospital no qual você foi investigar, ou você prefere andar pela cidade e procurar mais pistas? A escolha é sua. Perfeito. Como você preferiu ficar no hospital, Aksuri? Ou melhor, Victor. Como você preferiu ficar no hospital, Victor? Ao investigar mais e conversar com mais pessoas dentro do hospital, você descobriu um local, um refúgio,
Ou pelo menos é o que parecia naquele momento, onde as pessoas estavam se reunindo para uma evacuação. Assim, você se desloca exatamente para aquele local, pois a princípio parecia ser o ideal. Então você sai do hospital após pegar essa informação privilegiada, você vai diretamente para esse lugar. E aqui a gente parcialmente encerra a sua história, pelo menos o início da sua história, tá? Agora a gente vai um pouco além aqui. A gente vai pro quartel dos bombeiros. Conhecer mais uma integrante desse grupo. Será que vai virar um grupo mesmo? A gente vai conversar agora com uma bombeira, a Scarlett Voss. Scarlett Voss trabalha nesse centro ali de bombeiro há alguns anos, tá? Ela tem uma personalidade muito forte. Isso fez com que ela conseguisse passar nessa prova do curso ali de bombeiro, de resistência e tudo mais. Só que neste meio do caos, será que só isso vai ser suficiente, Scarlett? Vamos descobrir agora. O horário é 4h55 da tarde. Lembrando que vamos indo e voltando nos horários. Só frisando aqui para vocês. Scarlett está encerrando o seu turno quando o rádio começa a disparar chamadas uma atrás da outra. Pessoas reportando incêndio, reportando acontecimentos estranhos, reportando violência. As pessoas não sabem mais para quem ligar. Elas ligam para a polícia e a polícia não responde. Elas ligam para departamentos maiores ainda, até FBI as pessoas tentam contactar. Só que nenhuma delas respondem. Então elas recorrem aos bombeiros. Temos acidentes, temos briga, tumulto, pessoas se machucando, sendo muito agressivas. Mais de uma pessoa, todas ligando e reportando praticamente a mesma coisa, só que em lugares diferentes. A Scarlett fica desesperadíssima. Todos os seus amigos e companheiros que trabalham com ela estão em alguma missão de resgate. Ela está sozinha naquele local. Ela está sozinha no corpo de bombeiro. Agora você, Scarlett. Você parece que está tendo ali para você um vislumbre do que você já tinha visto. Você lembra as notícias que eu, Echo, compartilhei com você também. Agora você começa a questionar se realmente tudo aquilo era verdade. Porque no fundo, você desconfiava se era verdade ou não. Você nunca ouviu tantos chamados em sequência nesses períodos que você trabalha ali no corpo de bombeiros. Você nunca tinha visto isso, é a primeira vez. Agora chega uma ocorrência urgente. E essa você tem que ter total atenção. A emergência diz o seguinte: uma mulher fala para você no telefone. Homem atacando pedestres na estação central. Ela gritando: me ajuda! Homens estão atacando pedestres na estação central. Alguém me ajuda. E depois disso vem um silêncio. A ligação corta. E aí depois você ouve alguns grunhidos irreconhecíveis. Você não sabe se são animais, se são pessoas. Isso tudo durante essa ligação. E a ligação termina. Agora você tem a sua primeira escolha, Scarlett. Lembrando que cada escolha tem uma consequência diferente. E a princípio, neste momento, você tem 3. Você, Scarlett, prefere atender a ocorrência, na qual você acabou de receber. Segunda opção, você procura mais informações antes. Você não vai agir agora, indo pra cima, você vai primeiro procurar informações. Ou você vai ignorar esse chamado e vai voltar pra sua casa tranquila, como se nada tivesse acontecendo. O que você prefere fazer, Scarlett?
Você quer buscar mais informações. Então, Scarlett, nessa primeira escolha sua, você resolveu procurar mais informações antes de agir. Quando você começou a procurar mais informações, você descobre que existem mais casos assim. Outros casos semelhantes a esses que você acabou de ouvir. Você acabou de ver a movimentação, né, dos seus colegas de trabalho, todos agindo, todos saindo com os veículos ali do Corpo de Bombeiro para socorrer pessoas. Você viu que não são casos isolados. Você viu que isso está acontecendo em alguns outros lugares. Lembrando que toda a comunicação está sendo privada. Vocês conseguem ter acesso somente ao que está acontecendo no município de vocês ali. Tá? Então você percebe que existem muitos outros casos como esses. E isso te deixa muito nervosa e te traz uma vontade de querer ajudar todo mundo, sabe? E aí, Scarlett, o que você vai querer fazer com essas informações? É isso que vai impactar no seu futuro. Baseado nessas informações, você também descobre que tem os hospitais que estão passando por tudo isso. Você descobre que esses hospitais estão recebendo muitas pessoas e não está dando mais conta de tudo que está acontecendo. Você recebe relatos de policiais sendo atacados, enfim, tá tudo um caos. O que você quer fazer com essas informações, Scarlett? Você ainda prefere continuar investigando? Você prefere ir pra rua, investigar ainda mais a fundo? Porque até o momento você ainda tá no quartel dos bombeiros. Você prefere opção A, investigar isso nas ruas? Ou opção B, você pega as informações que você teve e vai pra casa? Olá, chat. Opção B, você pega as informações e vai para sua casa. Perfeito. Ótimo. A partir disso, você pega ali o seu veículo, né, que é seu carro do dia a dia, e você vai para casa para ver como é que tá a situação da sua casa. Né? Você dirige e no percurso de você estar dirigindo para sua casa, você vê que a rua tá toda interditada. Tem um trânsito imenso. A sua casa fica muito longe de onde você trabalha. E aí que tá. No você ter que ficar naquele trânsito todo, você vê que ele não vai para frente. Você vê carros virados de cabeça para baixo. Você vê as pessoas gritando ao seu redor. Você vê que tá um caos, tem incêndio, tem fumaça para todo lado. Algumas ruas estão até apagadas. Porque lembrem, esse horário, né? 5 horas da tarde, você tá saindo dali, já é 5h30, porque você ficou mais ou menos meia hora procurando informações. Já tá praticamente escurecendo, então não tem visão sem as luzes, né? Os carros capotados. As únicas luzes que vocês veem ali são as luzes dos fogos, né? De tudo que tá acontecendo. E aí, Scarlett, alguém bate no vidro do seu carro. Uma batida forte. Me ajuda! Alguém grita pra você, Scarlett. Você olha pra pessoa e ela parece que não tá muito bem. O que você faz, Scarlett? Você sai pra tentar ajudar a pessoa? Ou você sai e corre daquela pessoa? Qual opção? Qual que é a sua escolha? Eu corro da pessoa. Perfeito, Scarlett. Então, você decidiu correr daquela pessoa. Você abriu a porta do seu carro. A pessoa tentou te agarrar. Você conseguiu dar uma cotovelada nela, porque você tem algum... Né, no seu treinamento de bombeiro, você tem uma resistência maior. Você consegue lutar ali um corpo a corpo, tá? Você deu uma cotovelada nessa pessoa que tava gritando ali, meia com uns gritos impronunciáveis, tá? Uns grunhidos. Você deu uma cotovelada e você conseguiu correr pra uma casa que tava ali perto. Ali uma casa até então desconhecida pra você. E você entra dentro dessa casa e fica ali. Você tranca a porta e o silêncio meio que instaura ali dentro dessa casa, né? Um silêncio, pelo menos momentâneo. Sabe quando você fecha a porta da sua casa e o som, né? Os barulhos ficam lá fora? Sons de carro, não é cotidiano, mas ali não.
Ali era um som de pessoas gritando. Então esse som fica meio que abafado lá fora. E você dentro dessa casa estranha, que estranhamente estava aberta, tudo parece normal. Você encosta as costas na porta e respira fundo. Aquela inspiração e expiração. Você olha pra casa, parece que tá tudo normal naquela casa. Você vê que a porta tá meio que empurrada, tem uma marca nela, como se alguém tivesse tentado arrombar ela. Você olha no chão, você vê que tá uma bagunça. Sabe quando você vê em séries, em televisão, que as pessoas quando vão ser assaltadas, ficam aquela baderna, coisa jogada pra um lado, lembrando que você tá na cozinha, tá? Então tem um balcão, tem prato jogado no chão, uma bagunça. Você acha aquilo tudo muito estranho. Você fica, como assim? O que será que aconteceu aqui? Você, com o seu espírito de bombeira que você é, você resolve investigar. Vai que alguém tá precisando de ajuda ainda. Vai que alguém precisa de algum amparo ali naquele momento. Você começa a investigar aquela casa. Você começa a andar pela casa. Você sai da cozinha e vai pra copa. Ali você vê alguns rastros de sangue. Você percebe, nossa, deve ter alguém aqui ainda que precisa de ajuda. Então esse seu espírito de querer ajudar faz você permanecer mais um tempinho naquela casa. E aí você ouve um som que vem de cima, do andar de cima. Sons de passo, sons de derrubando caixas assim no quarto. Um som de alguma coisa presente naquele local. Você acha estranho, mas fica com o pé atrás. O que você quer fazer, Scarlett? Vem aí as suas escolhas novamente. Opção A. Você quer investigar o que está acontecendo nessa parte superior, que seria o andar de cima, para ver se alguém precisando de ajuda? Ou você quer sair daquela casa imediatamente e procurar abrir em outro local, com medo do que pode vir por ali? A escolha é sua, Scarlett. Lembrando que cada escolha tem uma consequência diferente. Perfeito, Scarlett. Você viu que aquela casa poderia ter um potencial perigo pelas marcas de sangue, pela bagunça naquela casa que você acabou de entrar. Você ouve esse som da parte superior ali, né, do andar de cima, e você resolve sair da casa imediatamente. Você não vai olhar lá em cima, você não quer ver se alguém precisando de ajuda. Você resolve sair da casa. Scarlett, você sai pelas portas do fundo, que seria uma porta, né, ao contrário da porta da cozinha na qual você entrou, e você avança um pouco mais nas próximas casas. Você continua andando ali, procurando mais informações e procurando mais ajuda. Aqui no momento, a gente encerra o início da sua história, Scarlett. Mas lembrando que isso ainda não é o seu fim. Pelo menos por enquanto não. Agora a gente vai viajar um pouquinho mais para outra região. Uma região um pouquinho mais afastada ali da Scarlett. Tudo tá muito caótico. Caótico até demais. Até a nossa temida bombeira da cidade teve dificuldade de lidar com toda essa situação. Tendo em vista tudo isso que tá acontecendo, a gente viaja um pouquinho ali pra gente poder conhecer o Noah Graves. Vocês estão entendendo tudo que eu tô falando? Aí no chat tá tudo certo.
Perfeito, perfeito. Noah, são exatas 5 para 5 da tarde. Você tá abastecendo o seu carro, como você geralmente faz. Só que você percebe que tem uma fila enorme ali. Você percebe que a fila tá imensa. E você não compreende a princípio. Você fica meio que, nossa, é uma promoção, mas só que isso vem acompanhado dos gritos, pessoas desesperadas. Como você não vê nada a princípio, você fica se questionando. Será que tá tendo alguma festa e eu não tô sabendo? Por você ter toda essa vibe sua de sobrevivencialista, você gosta de acampar, você não curte muito essa parte tecnológica, então você não tá muito a par das tendências. Você fica meio confuso se tá tendo uma festa, se tá tendo alguma coisa. Você não sabe, a princípio você não consegue perceber. Você vê que aquela fila tá tão imensa que parece que nunca vai cessar. E você olha no seu coisa de abastecer, né, ali no sinalzinho do carro, onde mostra se tem gasolina ou não. Você vê que tem gasolina, dá pra você usar mais um dia, então você resolve dar meia volta ali e voltar de onde você tava vindo. Você consegue pegar um atalho para ir pra sua casa. Nesse atalho, você começa a ver as pessoas gritando, pedindo ajuda. Você olha uma mulher com uma criança no colo, correndo. Aí você fixa o olho um pouco nela e vê que ela tá com um líquido vermelho assim, escorrendo, e você percebe, meu Deus, o que tá acontecendo? Victor. Ou melhor, Noah. O que você quer fazer, Noah? Vem aí a sua primeira escolha. Lembrando que cada escolha tem uma consequência diferente. Opção A. Você prefere parar e socorrer aquela pessoa, aquela mãe que tá segurando uma criança no colo? Ou você prefere seguir em frente a sua viagem de volta para casa? Seguir em frente, perfeito. Noah, você escolheu seguir em frente e abandonou aquela mãe e a sua criança. E depois de alguns segundos, foi dilacerada por umas outras pessoas ali. Ela e a criança foram mortas. E você seguiu em frente. E elas gritaram de formas agonizantes. E você ficou com um peso na consciência depois disso. Pensando no que você tinha feito, você seguiu a sua viagem. Seguiu em frente. Alguns quarteirões depois, não muitos, tá? 2 ou 3, você para de novo. O trânsito tá imenso. Você não consegue passar ali de carro. Você passa alguns minutinhos ali no carro, você é muito impaciente. Como eu disse, você não gosta dessa urbanização, você prefere o mato. Você já fica impaciente. Você pensa em ligar para as pessoas para ver o que tá acontecendo, mas você deixou o celular em casa. Você odeia a tecnologia. Noah, o que você quer fazer? Quer continuar esperando no carro? Ou você quer sair para procurar mais informações? A escolha é sua. E são apenas 2. Você resolve sair para procurar mais informações. Perfeito, perfeito. Você resolve abrir a porta do seu carro. E quando você abre a porta do seu carro, aquele som que até então estava meio abafado por causa da compreensão ali do carro, né? Você não ouvia muito bem o que estava acontecendo lá fora. Aquele som ensurdecedor vem assim para você de uma vez, assim, gritos, carros batendo, sirenes de polícia, sirenes de ambulância, tudo ao mesmo tempo. Você fica se questionando, gente, aquelas informações eram verdade? Porque lembra, Noah, eu te enviei as informações. E você, como cético que é, não gosta muito de tecnologia, você descartou aquelas informações.
agora estão aí na sua cara, para você ver a verdade. Coisa que o governo estava escondendo de vocês. E agora, Noah, você resolve, né, seguir adiante, você saiu do seu carro, abandonou o seu carro ali para trás, mas antes pegou uma mochila, você sempre gosta de utilizar ela como, né, método ali de sobrevivência nas idas que você vai pra floresta, e segue em frente a sua jornada. E agora você tem uma escolha, Noah. Essa sua jornada, entre aspas ali, nessa sua exploração por mais informações, você prefere fazer ela pelas ruas ou você prefere fazer ela pelas casas? Pulando os muros, indo pelas casas, assim, mais escondido? Ou você quer seguir a rua e ver onde as pessoas estão, onde está tendo toda a movimentação de pessoas gritando? Qual que é a sua escolha, Noah? Pelas casas, perfeito. Noah resolve passar pelas casas ali, pelos muros das casas, ao invés de ir pela rua. Isso para você, Noah, traz mais segurança, tá? Você consegue fazer uma passada ali através das comunidades, das casas, dos lugares ali de uma forma mais segura. Em cada passada que você ia pelos muros, você não via muitas pessoas, pois a movimentação estava toda na rua. E você segue a sua jornada até um pouco mais à frente daquele caos imenso. E aqui a gente encerra esse início da sua história, Noah. A partir daqui, nós vamos conhecer outra pessoa que faz parte de tudo isso. Será que essa pessoa vai, né, se desconectar também? Agora nós vamos conhecer o Adrian. O Adrian é uma pessoa bem mais... acredita bem mais em coisas, assim, né, nesse sentido. Ele tem 33 anos já, então ele já viu muita coisa nessa vida. Ele é engenheiro mecânico, ele se considera uma pessoa mais solitária, né? Então, ele é solteiro até hoje, inclusive. Vamos lá. Adrian, você tá ali, preso no condicionamento também. Lembrando que, no caso do Adrian ali, falta 4 para 5, tá? Já é um pouquinho adiantado. Lembrando que os horários a gente sempre volta porque tá tudo acontecendo no mesmo período de tempo, tá? Adrian, você tá preso no condicionamento e vê pessoas correndo desesperadas pra todos os lados. Você vê as pessoas gritando, você vê carros pegando fogo, você vê um caos gigantesco assim. Uma coisa bem apocalíptica mesmo. O que você resolve fazer? Qual que é a sua primeira opção de ação? Você quer sair do carro e buscar mais informações? Você quer tentar ligar para alguém? No seu trabalho, talvez um colega, para saber o que está acontecendo? Ou você prefere ficar esperando ali no carro mesmo para ver se algum milagre acontece? A escolha é sua, Adrian. Ligar para alguém? Perfeito, Adrian. Você vê que tá um caos instaurado ali no trânsito, tá condicionado. Você pega o seu telefone e a primeira coisa que você faz é tentar ligar para alguém. O primeiro número que você pega, você disca, é o seu amigo Rafael. Você tenta ligar para ele. Mas da caixa postal, ele não atende. Você tenta de novo. Mas ele não atende. Você tenta de novo. E ele não atende. Você tenta chamar ele no aplicativo de mensagens. Mas está sem sinal. Aí você percebe que, na verdade, o sinal foi cortado. Vocês não têm mais comunicação. Pensando nisso, Adrian,
Você prefere ficar no carro esperando algum milagre? Ou você quer sair para procurar mais informações? A escolha é sua. Você resolve sair e procurar mais informações. Perfeito. Quando você sai para procurar mais informações, você se depara com um policial caído no chão. Ferido, aparentemente. Você não sabe como ele foi ferido, mas ele te grita de longe: Moço, moço, me ajuda! Por favor, e ele para assim pra tossir. Ele tosse líquido vermelho. Tá. E você, desesperado, vai tentar ajudar ele, né? E você pergunta pra ele: moço, o que aconteceu com você? Como é que você chama? Ele fala: me chamo Paulo, da delegacia de polícia. E ele, com dificuldade de falar, sabe? Que vem a fala, vem um líquido vermelho junto. Ele tá praticamente desvivido. E aí você começa a conversar com ele. Nessa conversa você entende um pouco do que tá acontecendo, tá? Você entende que isso tá acontecendo na cidade toda, porque nem a polícia tem informações exteriores, tá? Lembrando que ninguém daquela cidade tem informações além do município. Reforçando de novo. O governo encobriu tudo. Você só sabe o que tá acontecendo ali. Inclusive a polícia. E aí você descobre que isso tá acontecendo na cidade toda. Aí aquelas nuvens de fumaça, todo aquele fogo, toda aquela gritaria faz mais sentido pra você agora. E agora você lembra do que eu te falei antes? Eu te mandei essas mensagens pra você, Adrian. Você resolveu não acreditar em mim. E agora você percebe que o tal eco, entre aspas, estava certo. E agora você resolve começar a escutar um pouco mais ele. E o policial, agonizando ali, pede ajuda pra você. Pede pra você ligar pra alguém. Pede pra levar ele pro hospital. O que você quer fazer, Adrian? Duas opções. Apenas duas opções. E uma delas vai definir o seu destino. Na verdade, todas elas vão. Você quer levar o policial pro hospital? Ou você falar pra ele que vai procurar ajuda, mas que na verdade você não vai procurar ajuda nenhuma. Você só vai abandonar ele ali mesmo. E aí, o que você quer fazer? Opção A ou B? O governo tá tentando nos calar, exatamente. E ele não vai conseguir. Opção B? Perfeito. Você resolve abandonar esse policial ali que estava implorando ajuda. E você disse pra ele: não, eu vou voltar. Já já eu volto. Eu vou procurar ajuda pra você. Fica aqui. Não saia daqui. Disse você batendo no ombro dele. Ao se virar, como você é uma pessoa bem fria, Adrian, você sabe o tanto que você é frio, né? Você tem essa dificuldade de ter emoções. Você pensa assim consigo mesmo: nesse mundo caótico, as emoções podem me matar. Que morram as pessoas, mas não eu. Você reflete essa frase e vai embora deixando um policial lá. Depois de alguns segundos, o policial tem um ataque ali cardíaco e também morre. E você não tem remorso nenhum. Você só continua seguindo em frente, procurando mais informações. Agora que cada uma das histórias foi traçada, cada uma desse início foi traçado, a gente tem um pequeno impasse aqui. Como cada um de vocês vai se encontrar em algum momento? Como essas escolhas vão fazer com que vocês
tenho algum tipo de conexão. Será que vai dar certo isso? Difícil, né? Voltando para aqui pro início, né? Cada um de vocês foi seguindo um caminho diferente a princípio, mas que levou vocês para um encontro ali no centro. O Victor, ouvindo as informações, lá no início, ele descobriu esse ponto de apoio, né? Esse lugar seguro onde haveria essa evacuação. Vocês lembram disso? O Victor consegue chegar nesse local. E dentro desse local, né, que é uma praça enorme, assim, bem grande, ele aguarda por esse tal resgate. Nós tivemos uma despedida de uma pessoa e acabou falecendo no primeiro episódio, que foi a Evelyn. Pra quem não entendeu, a Evelyn, ela, por falta de escolhas, né, ela não escolheu o seu destino, ela acabou indo dessa pra melhor. Por isso que a Evelyn fica de vermelho. E agora é legal também eu explicar pra vocês como funciona a mecânica de vida de vocês, a mecânica de como vocês vão se curar caso precise, tá bom? Isso é importante de todos vocês estarem cientes de como que vai funcionar. E como eu disse, né, cada decisão de vocês vai impactar a história de alguma forma. Olha, quando o status tá vermelho, significa que a pessoa foi dessa pra melhor, tá? No caso da Evelyn, ela foi a primeira ali a ir, né? Aí de base. E aí esse status de saúde, né? Vamos chamar de status de saúde, tá bom? Se ele tiver amarelo, significa que a pessoa ela tá doente. Ou ela tá ferida. É um status negativo. Ela precisa resolver isso de alguma forma. Se ela tiver com machucado, ela precisa curar de alguma forma. Enfim. Cura o status ali, né? Tá legal. Aí volta pro status de saudável, tá bom? Se ela permanece doente ou machucada, esse status dela vai tirando corações, tá? Esses corações, se eles zerarem, a pessoa morre. É como se fosse a vida dela, tá bom? Então a cada dia que se passe, a cada momento, que isso vai ser determinado pela história, porque vai determinar e vai ser baseado no nível de grau de ferimento, né? Aí, um braço amputado vale muito mais do que um arranhão de uma cerca, entendem? Então vai valer ali do momento, tá? Mas enfim, isso vai ser explicado na hora que acontecer, tá? Eu vou falar e vocês vão ficar perdendo ali os corações. É só se curar com alguma coisa, se for uma doença, se for uma infecção, infelizmente não tem cura. É só esperar mesmo os dias passarem. Mas se for um machucado, é só usar uma bandagem, alguma coisa ali, pra vocês se curarem. Tá bom? Alguma dúvida? Não? Perfeito. Como vocês já sabem, como eu disse, né, a Evelyn ela foi, então o status dela vai ficar vermelho até o final dessa temporada, tá? Pra que a gente não lembre dessa corajosa professora que tentou defender os alunos ali na escola. Voltando aqui para esse apocalipse,
O apocalipse não é pra todos, realmente. Exatamente. Exatamente, Scarlett. Eu concordo com você. Olha, vamos lá agora. Voltando pros personagens, tá? Já é 5h42. Já é quase 6 horas, digamos assim, tá? Toda a cidade ouve um som estranho pela primeira vez naquele dia, tá? Travou? Vocês estão me ouvindo? O governo tá tentando nos calar? De novo? Vocês estão conseguindo me ouvir? Travou não? Perfeito. Continuando, né? Quase 6 horas ali da tarde, né? Já quase da noite, né? 6 horas da noite. Pela primeira vez naquele dia, toda a cidade ouviu o mesmo som. Um alarme. Não vinha dos celulares. As pessoas, né, as que sobraram ali, não viam nada no celular, nenhuma notificação. Nem das televisões que mal estavam ligadas numa hora dessas, né? Tinham cortado boa parte da energia. Não vinha dos carros. Vinha das ruas. Algumas sirenes estavam ligadas. Os alto-falantes da Defesa Civil falaram: atenção, atenção! Evitem áreas de grande circulação. Procurem abrigo. E a mensagem repetia: atenção, atenção! Evitem áreas de grande circulação. Procurem abrigo. Pois. E a mensagem falha. Não tem uma continuação. Eles não explicam o motivo. A mensagem falha, o áudio é interrompido. Uma estática. Sabe quando a televisão tá procurando sinal? Televisão antiga, assim, da casa da avó. Tá procurando estático? Então, tá ali. Procurando essa estática, procurando sinal e não acha. Aí fica um silêncio absurdo. Sabe aquele grito? Aquele caos, para. Por um segundo. Fica um silêncio. Um silêncio ensurdecedor. Ele durou só alguns segundos, mas parece que foi eternidade. E aí, do nada, os gritos começam de novo. Começam. E várias vezes. E tudo começa a acontecer novamente. Parece, na visão de vocês que estão sobrevivendo a tudo aquilo, parece que era um pesadelo e tava prestes a terminar, mas volta de novo, sabe? É algo muito estranho para vocês diagnosticarem logo de cara. A transmissão, que até então tava falando para vocês, né, procurarem abrigo, ela desaparece. Foi a última mensagem oficial emitida pela cidade. A última coisa que a cidade, né, que as autoridades falaram depois de um silêncio total. Agora eu emito uma mensagem para vocês. Para cada um de vocês, independente de onde estão, no trânsito, nas casas, vasculhando, procurando informação, eu mando a seguinte mensagem para vocês. Se querem sobreviver, vão para o terminal central. Não sigam a polícia. Não sigam os hospitais. Não sigam os militares. Confiem em mim. E eu assino embaixo o eco. Aí vocês começam a se questionar. Por que eu confiaria nesse cara? Por que essa pessoa que até então estava desconhecida pra mim tá começando a me dar ordens? E aí vocês lembram das mensagens que eu já tinha enviado pra vocês. Tudo que eu tava falando era verdade. Vocês ficam com uma pulguinha ali atrás da orelha, mas sabem que é a verdade. Mas vocês não querem aceitar a verdade. Será que esse cara quer enganar a gente de alguma forma? E agora? O que eu faço? Vocês resolvem seguir essa ordem do eco. Vocês já têm confiança suficiente nesse eco. Mesmo alguns
sendo mais solitários, né, Adrian? Vocês ainda assim confiam. Todos vocês convergem nesse terminal central que era o início ali, para onde o Victor estava indo no começo. Vocês lembram que eles, sobre informações dessa possível evacuação, é esse terminal. Todos chegam ali, alguns depois, alguns antes, mas em certo momento eles se encontram. Todos eles se encontram ali naquele terminal. E agora vocês começam a se questionar. Quem é você? Como é que você sabe desse lugar? Se esse lugar é realmente um lugar de salvação, né? Se é um lugar onde vai ter essa evacuação, por que não tem muitas pessoas aqui? Cadê as outras pessoas? Vocês também receberam a mensagem? Aquela do tal Echo? Quem é esse? Vocês sabem? E aí vocês começam a se questionar. Nessa muvuca de vocês, conversando uns com os outros, vem a grande questão. E vem um grande barulho. Uma porta bate, bang, todo mundo se assusta. Uma mulher aparece, toda machucada. Uma mulher com a roupa um pouco rasgada. E com uma criança. Ela segura uma criança. Todo mundo olha pra ela imediatamente. Ela grita: "Por favor, me ajudem! Por favor, me ajudem!" E ela grita desesperadamente, correndo na direção de vocês. Agora eu preciso que vocês façam uma decisão em grupo. Todos vocês. O que vocês resolvem fazer? Adrian, Noah, Victor e Scarlett. Opção A. Vocês resolvem acolher essa mulher, toda ensanguentada e com uma criança de aproximadamente um adolescente de 15, 16 anos. Vocês não sabem o nome ainda. Vocês querem acolher essa pessoa? Ou vocês resolvem agarrar a força e expulsar daquele terminal? Porque o terminal até então é fechado. Ela conseguiu abrir a porta e entrou. Vocês vão segurar essa moça à força e empurrar ela pra fora do terminal? Ou vocês vão acolher ela e vão escutar o que ela tem a dizer? A escolha é em grupo. A maioria vence. Escolham. Opção A. Vamos escutar o que ela tem a dizer. Perfeito. O grupo resolve acolher a mulher e a criança, que já é um adolescente ali. E aí a mulher se apresenta pra vocês. Ela fala o nome dela, ela se chama Helena. E o garoto, né, a criança que ela tem ali com ela, se chama Lucas. Ele fala que ele tem 16 anos. E esse Lucas, ele tem uma informação muito importante que ele já solta de cara. Eu sei porque isso aconteceu. Aí todo mundo fica atento. Todo mundo presta atenção, tipo, como assim uma criança sabe o que aconteceu? Como assim? Scarlett, né, já fica resmungando. Adrian, com a sua paciência zero, já começa a falar: ouve o que esse pirralho tem pra falar. Quem que é essa criança? E aí, vocês, discutindo uns com os outros, resolvem parar pra ouvir ele. Lucas começa a falar. Quando ele tá prestes a começar a explicar tudo isso, vocês escutam lá fora. Primeiro um som. O que tá acontecendo lá fora? Isso faz o Lucas parar de falar. Vocês prestam atenção nesse som lá fora. Depois vem outro som. Depois dezenas de sons. Vários sons.
Batendo. Batendo. Batendo assim de fora. Não sei se vocês vão ouvir. Batendo, batendo. No metal. Parece que eram umas mãos assim. Batidas, gritos, correria. Tudo ao redor desse terminal. Esse terminal, até então, que era seguro, começa a ser cercado. A criança corre e vai olhar pela janela e fala, com a voz trêmula e muito apavorado: nos encontraram. E agora é o fim. E ele fala desesperadamente. E agora encerramos esse primeiro episódio. Aqui eu falo pra vocês: mantenha os olhos abertos. E a nossa transmissão continuará no próximo sábado, às 2 horas da tarde. Esse tempo de transmissão é muito curto, eu não posso mais transmitir aqui. Eles já estão mandando mensagem, eles já estão tentando cortar meu sinal. Eu não posso continuar aqui. Eu vou devolver o canal pra pessoa que estava aqui. E essa pessoa vai seguir com o canal dela e 2 horas no sábado que vem. Anotem aí. É importante, dia 27, às 2 horas da tarde, eu entrarei em contato novamente. E aqueles que não estiverem aqui, eu não terei piedade. Anotem. Sábado, às 2 horas da tarde, eu estarei transmitindo novamente. Anote o número. Eu estarei aqui para falar mais com vocês. Espero que vocês estejam vivos até lá. Mantenha os olhos abertos e até a próxima transmissão.